se transforma uma superfície, se transforma numa outra, o mesmo vira outro. Esse tema da transformação dentro de um sistema foi muito de moda durante esse período. E a verdade é que o Jacques Lacan se interessou muito para o trabalho do Rouen. Rouen pinta 2 lenços. Recorta eles em fitas e tece uma com a outra. Você tem aqui o sistema, você normalmente deveria poder ver como resulta um tecido feito a partir de 2 pinturas distintas, tecidas, uma com a outra. Não, vou voltar a essa imagem. Não é difícil estabelecer uma conexão entre esse trabalho de tecelagem de fragmentos de lençóis e a primeira imagem que a gente tem visto hoje, é a semana passada, que é o livro 100.000 milhares de poemas de Raymond Queneau. Vocês lembram? Eram esses fragmentos, uma tecelagem de frase, finalmente. Era a questão do livro do Queneau. Né? E a preocupação dos artistas e aqueles do grupo Oulipo, obviamente, convergem, né? Nessa tecelagem de vários sistemas que, no começo, têm uma certa autonomia e que virão uma só obra após o trabalho de escolha. Tomarei para seguir outro exemplo, que é o trabalho do Simon Antaille. Aqui você tem o Simon Antaille no seu ateliê. De uma maneira diferente de Rouen, Antaille explora a possibilidade de fazer desaparecer o sujeito artístico como subjetividade, detrás um emproveito de uma técnica, de um sistema técnico. Então, a obra vai ser produzida não pelo sujeito, senão pela técnica. Então, ele inventa estratégias de fabricação que assumem o rol, o papel criativo. É a técnica que assume. E que, por consequente, se substituem à subjetividade pessoal do artista. No caso de Antaille, a técnica é aquela da dobra. Antaille não decide diretamente. Bom, aqui você tem uma imagem do trabalho preparatório, as dobragens, ele costura dobragem no lençol, de maneira a preservar certas superfícies da tinta onde ele submerge depois o lençol costurado. Então, ele faz um trabalho, mas o resultado pictórico está feito, se se pode dizer, pela costura e pelo acaso que resulta desse trabalho. Então, ele costura dobragens no lençol de maneira a preservar certas superfícies. Então, o acaso tem um papel fundamental, porque certas partes recebem a tinta e outras não. Vamos ver um resultado desse
desse trabalho aqui, com uma forma... Então, os brancos são a parte que foi fechada pela costura. Mas tem outros exemplos mais complexos, onde ele costura não simplesmente quadrados, como você viu aqui, mas faz dobragens e depois utiliza várias tintas e várias cores que dão esse resultado. Então, mais uma vez, se trata de um trabalho que tenta afastar a expressão subjetiva da produção artística. E, finalmente, vou mostrar mais uma obra, que é uma obra de Claude Vialat, um dos membros que mencionei acima, do grupo Support Surface. O Vialat tentou reintegrar a questão teórica do suporte da pintura, com respeito ao muro do museu ou da galeria, mas ele volta mais ou menos rapidamente a uma concepção tradicional do quadro. Ele produz quadros. Isso, apesar de ter uma proximidade enorme com o trabalho do grupo BMPT, por ter essa ferramenta visual, aqui está usado dentro do conceito tradicional da pintura, do quadro, e o Vialat fez uma carreira, digamos, de pintor tradicional, mesmo sem ele, ao longo do seu trabalho, durante mais de 20 anos, repete sempre essa mesma forma. Então, isso tem a ver com outro grupo, que não é francês, mas que se desenvolveu nos mesmos anos nos Estados Unidos, que se chamou Pattern Painting. Pattern Painting foi um grupo também dos anos 70, que remete, na tradição dos Estados Unidos, talvez mais às artes decorativas, mas aqui também se pode dizer que o trabalho do Vialat tem muito a ver com artes decorativas. Então, para terminar essa análise dos trabalhos influenciados, isso não quer dizer que não teve outras coisas, outros tipos de artistas durante esses anos, mas escolhi os artistas que realmente foram, por razões teóricas e pela importância da reflexão teórica desses anos no campo da pintura também, quero voltar à obra do Buren. Então, vamos pôr mais uma imagem do Buren. Buren, tal como em 1967, nessa obra que mostrei anteriormente, e isso desde o começo dos anos 60, Buren utiliza um signo pictórico, essa ferramenta visual, mas é sempre o mesmo. Ele utiliza isso o tempo todo, sempre repetido, e se trata de uma faixa pintada de 8,7 centímetros de cor variável. Você viu uma com cor de rosa, essa com cor azul. Mas, mesmo quando pintadas sobre lençol, nunca essas faixas de 8,7 centímetros constituem o que se chama um quadro. Essa é a dificuldade. Aqui não estamos olhando um quadro. E também por isso que ele nunca mudou de motivo, para não enganar
enganar o espectador, para evitar que ele pudesse crer que ele se defronta com uma obra de arte, com um quadro. O espectador deve sentir, entender, que ele está enfrentando um signo, nada mais que um signo. É assim, é um signo. Um signo no mesmo sentido que uma flecha é um signo. Uma flecha que indica para onde ir. Então, as faixas como um signo, como ferramenta visual, indicam para onde olhar. E também o que o espectador deve olhar. Olhar o quadro? Não. Não se trata de olhar o quadro, já que não é um quadro. Não, as faixas indicam outro objeto, a instituição da arte. Então, a flecha, o signo, faixas de 8,7 centímetros, indicam você deve olhar a instituição da arte. A ferramenta visual, o signo de Buren, aponta, pois, para a situação arquitetônica do museu onde o signo motivo está colocado. Não está exposto, não. Só se expõem os quadros, as obras de arte. Ele está colocado. Ele aponta para as condições da sua produção. O ateliê do artista, as técnicas, as tintas. Esse signo, essa flecha, aponta para o papel do curador. O curador que convidou o artista a colocar o seu signo. Ou que ele mesmo colocou o trabalho no espaço. Aponta para o papel do patrocinador. Aponta para o papel da história da arte. Que, da mesma maneira que o museu constitui o meio ambiente institucional e físico do trabalho, a história da arte constitui o meio ambiente iconográfico e também ideológico do mesmo. Aponta, enfim, para as condições econômicas da produção artística. Por exemplo, da aquisição das obras de arte pelas instituições públicas. Bom, na França, fundamentalmente, os museus são museus públicos. Então, aqui talvez uma parêntese, só para mencionar um pequeno grupo ainda mais pequeno que os outros, que se chama Arte Sociológica. Fundamentalmente são dois artistas, o Hervé Fischer e o Fred Forrest, que nesses mesmos anos imaginaram uma prática artística, arte sociológica, que tem tudo a ver com a tentativa de Buren, que estou tentando rapidamente explicar, de tornar visíveis as condições da prática artística. Ainda recentemente, o Fred Forrest tentou fazer
uma performance no MoMA em Nova York, tentou e finalmente realizou essa performance em Paris, no Centre Pompidou. Há muitos anos, o Buren está processando o Museu Nacional de História de Arte, o Centre Pompidou, pedindo que o museu colocasse à disposição do público os preços das obras compradas, as obras que constituem o acervo do museu. E os museus se negam permanentemente a abrir. Ok, num sistema público como a França é um problema. Bom, se se trata de obras de uma fundação, de uma coleção privada, tudo bem. A gente tem direito à privacidade. Agora, como os museus na França são constituídos com o dinheiro público, dinheiro da gente, então tem essa questão. E a questão do preço das obras, tanto para o Buren como para o Fred Forrest, faz parte da definição mesma da obra de arte. Então, voltando ao Buren, o que indica, para o que aponta a ferramenta visual, não é nada de autorreferencial, como faz o quadro. O quadro faz referência a si mesmo. Mas, todo ao contrário, são as circunstâncias da arte que são aquilo a qual aponta a ferramenta visual. Buren se pergunta sempre se, no campo da arte, é possível dissociar o lugar, o sujeito, a técnica, o preço, e, verdadeiramente, essa é uma pergunta radicalmente estruturalista. Porque, afinal,